O relacionamento entre os Estados Unidos e o Irã nem sempre foi assim. An axis of evil. Unprecedented crippling sanctions on Iran. Iran has been a very dangerous player. They're a nation of terror. انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. Irã e Estados Unidos estão em lados opostos há décadas, mas já foram aliados. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. Como o relacionamento entre os dois países se tornou tão tenso? E o que isso tem a ver com o que acontece no Irã atualmente? O petróleo foi descoberto no sudoeste do Irã no começo do século XX. Isso redefiniu o papel do país no cenário mundial e deu início a uma trajetória complicada em relação ao Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. A empresa britânica que mais tarde se tornaria a BP lançou as bases da indústria petrolífera iraniana. E ela prosperou. De tempos em tempos, os iranianos pediam mais controle sobre a operação. O problema foi que tanta riqueza era gerada do petróleo extraído e logo os iranianos perceberam o tanto de dinheiro que saía do país. Então é aquela história de perceber que era algo que estava embaixo do próprio solo, mas nenhum benefício era tirado por eles. Uma das vozes mais poderosas era a do premier Mohammad Mossadegh. Ele chegou ao poder prometendo nacionalizar o petróleo iraniano, algo que fez em 1951. Como resultado, os britânicos, com o apoio dos americanos, boicotaram o petróleo iraniano e levaram as exportações do país ao colapso nos 2 anos seguintes. Em 1953, as agências de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido orquestraram um golpe de Estado para derrubar o premier. Os americanos viam Mossadegh como alguém que construiria laços entre o Irã e a Rússia. Foi uma oportunidade para petrolíferas americanas fincarem o pé no mercado iraniano. O golpe deixou o país no controle do Shah, ou rei do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, que era apoiado pelo Ocidente. Nos 26 anos seguintes, com os Estados Unidos por trás, o Shah investiu em infraestrutura e educação, fez uma reforma agrária e deu direito a voto para as mulheres. Essas mudanças sociais aceleradas ocorreram em paralelo à entrada no país de uma fortuna vinda do petróleo. E assim nós observamos transformações muito rápidas na sociedade. As reformas impulsionaram a economia, mas nem todo mundo recebeu sua parte, e alguns líderes religiosos sentiram que elas eram uma ameaça aos valores islâmicos. Logo, o Shah aumentou o controle político sobre a sociedade. No Irã, sob Mohammad Reza, o Shah se torna muito mais forte, e ele conta com apoio americano para treinar a polícia secreta, para interrogar pessoas e tentar esmagar qualquer possível oposição. As ações da temida polícia secreta, as políticas pró-Ocidente e o estilo de vida de ostentação do Shah levaram a greves, grandes protestos e tumulto na sociedade iraniana. E tudo isso levou à Revolução Islâmica de 1979, que mudou completamente o país. O Ayatollah Khomeini, principal liderança religiosa do país, voltou do exílio e estabeleceu uma república islâmica. Isso transformou não apenas o Irã, transformou como o país via o mundo. A mudança de aliado para inimigo começou em 1979, em parte porque a revolução acabou sendo liderada por Khomeini, que tinha uma retórica anti-americana. Em novembro de 1979, um grupo de estudantes que protestava contra o tratamento dos Estados Unidos ao Irã invadiu a embaixada americana em Teherã e manteve dezenas de americanos como reféns por mais de um ano. Quando a crise dos reféns acontece, a relação muda fundamentalmente. O Irã deixa de ser um aliado e do dia para a noite vira um inimigo. Em resposta, os Estados Unidos impõem sanções econômicas pela primeira vez, proibindo o comércio com o Irã, inclusive o de petróleo. Antes do fim da crise dos reféns, o Iraque invadiu o Irã.
O líder iraquiano Saddam Hussein se sentiu ameaçado pelo Irã pós-Revolução Islâmica e achou que o novo regime era fraco e podia ser derrotado rapidamente. Mas a guerra durou 8 anos e mais de 500 mil pessoas morreram. Os Estados Unidos declararam neutralidade, mas secretamente deram suporte ao Iraque, com ajuda financeira, militar e de inteligência. Perto do fim da guerra, em 3 de julho de 1988, os Estados Unidos derrubaram um avião civil iraniano confundido com um caça militar. 290 pessoas foram mortas. De imediato, a retórica contra os Estados Unidos e o seu maior aliado na região, Israel, subiu de tom. Desde a Revolução de 1979, o Irã nega o direito de existência de Israel. A República Islâmica encara os Estados Unidos com preocupação, como se fosse uma ameaça existencial. A mesma coisa com Israel. E o Irã é o único estado persa e xiita na região. Ninguém gosta deles. E se o Irã não afastasse a guerra, o país teria que encarar seus inimigos no seu próprio território. Desde a Revolução, o Irã busca exportar sua ideologia e expandir sua influência bem além de suas fronteiras, apoiando uma rede de grupos fortemente armados. Ao longo do tempo, essa rede incluiu o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, além de outros grupos no Iraque e na Síria, chamados coletivamente de Eixo da Resistência. Isso, junto com o temor americano de que o Irã poderia desenvolver um programa de armas nucleares, foi a justificativa para mais sanções. O Irã sempre disse que o programa tinha fins pacíficos. O Irã sofre sanções dos Estados Unidos devido ao programa nuclear. Existem sanções por causa de suas atividades regionais, o que os americanos chamam de atividades terroristas no Oriente Médio, e também sanções contra a República Islâmica sobre violações de direitos humanos. Tentativas de reconciliação foram feitas, mas algum progresso só aconteceu em 2015. Após mais de uma década de negociações, o Irã assinou um acordo para limitar seu programa nuclear. Em troca, os Estados Unidos e outros países suspenderam as pesadas sanções econômicas, permitindo ao Irã comercializar seu petróleo no mercado internacional. Isso caiu por terra durante a primeira presidência de Donald Trump. Trump tirou os Estados Unidos do acordo e restabeleceu as sanções. At the heart of the Iran deal was a giant fiction that a murderous regime desired only a peaceful nuclear energy program. As tensões dispararam com a pressão máxima de Trump. A economia iraniana, já enfraquecida por décadas de sanções e problemas administrativos, piorou ainda mais. Em 2019, os Estados Unidos acusaram o Irã de atacar navios petroleiros e drones na região. E em 2020, o principal comandante militar do Irã, o general Qasem Soleimani, foi morto por um ataque de drone dos Estados Unidos no Iraque. Trump disse que Soleimani estava por trás dos ataques contra os americanos. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque contra Israel, o que deu início a mais de 2 anos de guerra em Gaza. O Irã negou envolvimento com a ofensiva, mas apoiou publicamente as ações do Hamas. Israel respondeu com ataques contínuos em Gaza contra o Hamas e outros aliados iranianos na região. Em junho de 2025, o órgão da ONU que supervisiona atividades nucleares disse que o Irã havia descumprido sua parte no Tratado de Não Proliferação. O Irã sempre repetiu que nunca tentou desenvolver uma arma nuclear. Israel lançou uma série de ataques contra o Irã, resultando em uma guerra de 12 dias entre os dois países. Isso culminou no envolvimento direto dos Estados Unidos, incluindo ataques aéreos contra instalações nucleares iranianas. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Since the Iranian Revolution, desde a Revolução Iraniana, os Estados Unidos e o Irã lutavam um contra o outro em diferentes arenas. A diplomática, a econômica, a política, a da espionagem e a cibernética. A única coisa que não tinha acontecido era o uso de força militar, mas Trump quebrou esse tabu. Em setembro de 2025, a ONU restabeleceu uma série de sanções suspensas em 2015 devido ao aumento da atividade nuclear iraniana. A economia foi de mal a pior. A inflação dos alimentos subiu 70% e, muito por causa das sanções, a cotação da moeda iraniana despencou.
Isso fez com que todos os produtos importados, como óleo de cozinha, trigo e remédios, ficassem mais caros quase da noite para o dia. No final de dezembro, lojistas e comerciantes de Teherã começaram a protestar contra a subida de preços. As manifestações cresceram e se espalharam rapidamente pelo país. Os atos pediam mudanças políticas. Muitos gritavam frases de ordem contra o atual líder supremo Ali Khamenei. Alguns pediam o retorno do filho do antigo Shah, Reza Pahlavi, que segue exilado. O regime reprimiu os manifestantes. Milhares foram mortos. Trump declarou apoio aos protestos e advertiu o regime sobre o uso da violência. We don't want to see what's happening in Iran happen. And you know, if they want to have protests, that's one thing. When they start killing thousands of people and now you're telling me about hanging, we'll see how that works out for them. It's not going to work out good. O Ayatollah Ali Khamenei culpou Trump pelas manifestações e pelas mortes. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم هم به خاطر تلفات هم به خاطر خسارات هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. Alguns na oposição iraniana, incluindo o filho do antigo Shah, viram com bons olhos o apoio de Trump. I believe that President Trump is a man of his word and ultimately he will stand with the Iranian people as he has said. Mas nem todos estão confortáveis com essa posição. Bom, existem alguns iranianos que não têm problema em dizer que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, se Trump é inimigo de Khamenei, Trump pode ajudar. Mas não são todos os iranianos. E tudo se torna mais complicado quando você claramente não quer aceitar mais uma intervenção americana. E há preocupações maiores sobre o impacto de qualquer escalada. Os países da região agora estão preocupados com as ações do Irã se o país se sentir encurralado. É por isso que você vê os países árabes do Golfo Pérsico fazendo lobby contra os ataques americanos ao Irã, porque eles sabem que seriam pegos no fogo cruzado.